Olá! Nós vamos fazer série de vídeos por 3 lugares que eu passeei nessas minhas férias e que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouquinho da história desses 3 lugares. Hoje começamos falando de Salvador, na Bahia. Ai, Bahia do meu coração! Então já fica ligado, já vem comigo, já curte aqui, se inscreve no canal e vem comigo, vem história! Antes de Salvador ser fundada, ela era habitada por muitos povos indígenas. E é claro que foi na Bahia, lá em 1500, aonde os portugueses pisaram no Brasil pela primeira vez, mas especificamente na região onde hoje é Porto Seguro. Foi só em 1501 que os portugueses fizeram uma expedição para adentrar um pouco o território e conhecer um pouquinho o que tinha aqui, porque eles ainda não tinham noção, eles não encontraram ouro, então eles queriam conhecer e reconhecer um pouco desse território. Foi nesses primeiros anos que os portugueses iniciaram a exploração do pau-brasil, por causa, então, da tinta vermelha dessa madeira. E a região ali não foi diferente do nosso litoral todo. Os portugueses chegaram na região onde hoje nós chamamos de Bahia, no dia de Todos os Santos, e é por isso que ganhou o nome de Bahia de Todos os Santos. Era muito comum os portugueses utilizarem o calendário religioso para dar nome aos locais onde eles iam chegando. Mas foi só no período das capitanias hereditárias, então mais de 30 anos aí, depois que os portugueses pisaram aqui, é que a Bahia foi dividida em 5 territórios. A Bahia de Todos os Santos, Porto Seguro, Ilhéus, Itaparica e o Recôncavo. Só que o sistema de capitanias não deu certo e aí Portugal vai criar o governo geral na metade do século XVI. Foi o primeiro governador geral, Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador em 1549. E, junto com ele, veio mais de 10.000 habitantes, entre outros recursos que Portugal finalmente mandou para conseguir colonizar o território que vai ser o Brasil. Vai ser a partir desta data que Salvador vai crescendo e vai se tornando uma capital aqui no Brasil, né? Ele vai ser escolhida para ser capital aqui da colônia e vai receber diversas ordens religiosas ao longo aí dos séculos. E os povos indígenas que viviam aqui? Basicamente em Salvador viviam os povos tupinambás. E no século XVI esses povos foram alvo de missões religiosas, de conflitos, de guerras e até do escravismo. E falando de escravismo, não podemos deixar de mencionar que Salvador era um dos principais portos por onde entrava os escravizados que vinham da África. Então a gente está falando do tráfico negreiro. A Bahia foi um dos lugares aí na nossa colônia que mais recebeu pessoas vindas da África e que se tornaram escravizados aqui no Brasil. E, graças à entrada de muitas pessoas vindas de diversas regiões da África, a Bahia é até hoje uma das regiões do Brasil com maior presença afro e também com uma diversidade e uma riqueza cultural afro-brasileira incrível. Salvador ainda foi invadida pelos holandeses em 1624, mas em pouquíssimo tempo a região foi recuperada. A gente ainda teve, durante a época da independência, uma guerra de expulsão de portugueses também na região ali de Salvador, do Recôncavo Baiano. E não podemos deixar de mencionar também a famosíssima Guerra de
Canudos, que envolveu também esta região. Mas foi só a partir de 1916 que Salvador vai sofrer uma enorme urbanização. E não podemos também deixar de mencionar que durante o século XIX, a alta da produção de cacau ali na Bahia ajudou sim a cidade de Salvador a se desenvolver e mais para frente se industrializar. Salvador teve o primeiro curso universitário do Brasil. Foi a Escola de Cirurgia da Bahia, criada pelo regente Dom João VI, quando ele veio para o Brasil lá em 1808, e essa escola foi fundada em 18 de fevereiro. Essa escola vai dar origem à Universidade Federal da Bahia. Hoje, o Centro Histórico de Salvador é considerado pela Unesco um patrimônio da humanidade. O elevador Lacerda é um negócio incrível, porque ele foi o primeiro elevador urbano a ser construído do mundo e ele ainda está em funcionamento. E como toda cidade grande, Salvador apresenta problemas de desigualdade social e também problemas ambientais. Atualmente, a economia de Salvador é baseada no turismo, que no carnaval, principalmente, movimenta cerca de 600 milhões de reais. E segundo o IBGE, Salvador tem mais ou menos 2,9 milhões de habitantes. Certamente, Salvador é um dos pontos a se conhecer aqui no Brasil. Você que gosta de viajar, não vai só conhecer as praias paradisíacas, dá uma passadinha lá no Pelourinho, vai ver aonde o Michael Jackson acenou naquelas casas históricas coloniais lindas e maravilhosas. É um lugar lindíssimo de se conhecer, tem muita história. Vai, conhece, que você não vai se arrepender. O nosso Brasil é riquíssimo, cheio de história e lugares maravilhosos pra gente. Espero que você tenha gostado, já curte o vídeo, se inscreve no canal e se liga no próximo. Beijos e tchau!